Aqui mais uma vez para ter uma conversa com mais uma pessoa super interessante. Temos aqui hoje o Ivan Douglas, Obrigado pela parte que me fundador, toca. é isso, fundador da Pax Defender. Mais uma conversa super estimulante aqui sobre o que faz a Pax Defender, sobre o que faz o Ivan e assuntos relacionados a startups, a negócios e a muitas coisas também aqui do ecossistema português. Estou muito empolgado por essa conversa. Obrigado pela presença, Ivan. Obrigado, eu. E vamos a isso. Vamos a isso? Vamos a isso. E para começar, quem é o Ivan Douglas? Isso é uma pergunta que, na minha opinião, é fácil, não é? É fácil responder, porque ninguém é melhor do que nós próprios para nos conhecermos. O Ivan Douglas é alguém que não se sujeita e não para só porque dizem que não é possível, que não vale a pena avançar. Toda a minha vida foi fustigada, digamos assim, por desafios. E sempre que eles surgiram, eu tentei alcançar determinados sucessos e fui palmilhando alguns passos que me permitiram chegar onde cheguei hoje. Boa, boa. Ivan, nós nos conhecemos lá em Lisboa, Sim. numa universidade, numa ocasião de um programa de aceleração de uma grande universidade de Lisboa, onde eu sou mentor. O Thiago Vieira, que também faz parte aqui da nossa incubadora, é mentor também. E eu queria te perguntar o que é que te levou a entrar no mundo das startups, né? E qual é a conexão que tu tens com o ecossistema de startups cá de Portugal? Ok. Então, eu penso que a minha história começa possivelmente ali em 2019, não é? Ou seja, quando eu me tornei passageiro frequente, porque eu fui estudar para o Reino Unido, Leadership e Management. E quando fui sem conhecimento dos direitos do passageiro, portanto fui à descoberta, não é, de uma oportunidade que tinha surgido por uma candidatura online, e foi por acaso nessa altura que se deu também a pandemia. E portanto uma altura em que as companhias aéreas podiam muito facilmente desculpar-se com a questão da pandemia para cancelar voos, haver atrasos e overbookings e outras situações. E foi nesse processo que eu, possivelmente 30 viagens, 30 e poucas viagens, foram vividas da minha parte e algumas com alguns constrangimentos. Sim. Estavas nessa ponte aérea, digamos assim, Portugal, Inglaterra, sim? Sim. E quais foram esses constrangimentos que tivestes? Eu posso dizer que nessa fase o que aconteceu foram muitos cancelamentos, muitos overbookings, também devido à situação que se estava a viver, não só na Europa, mas em todo o mundo. Quando regressei a Portugal, sem consciência, apercebi-me que havia alguns direitos. Eu, quando regresso, já depois dessa formação feita, venho eu mais a minha família, portanto, a minha mulher e os meus 2 filhos. Regressamos. Eu vou à procura de uma oportunidade no que toca à área de trabalho. A minha esposa, por acaso, regressou para o mesmo posto de trabalho como professora. Eu fui à procura de uma nova oportunidade e, na altura, surge uma oportunidade por parte de uma companhia aérea. A oportunidade essa que eu abraço desde o início. E foi quando eu comecei a trabalhar no ramo, no setor, é que eu me apercebi que efetivamente havia direitos que eu nunca tinha lutado pelos mesmos e que se calhar havia voos que eu tinha direito a compensação e outras circunstâncias que só depois de ter esses mesmos conhecimentos é que acabei por fazer aqui as claims. Interessante. Atrasos em companhias aéreas, em voos e cancelamentos são coisas muito inconvenientes, muito chatas. Eu já passei por alguns e, sendo bem sincero... Não é? E recorrentes. E muito recorrentes. Eu te confesso que eu já passei por alguns, não muitos, mas já passei por alguns na minha vida e nunca me atentei para fazer reclamações e tentar reembolsos. Talvez por essa vida muito corrida, às vezes não tenho paciência para ficar ali a fazer esses claims e etc. Mas eu percebo que é algo que, se eu tivesse mais conhecimento, ou já conhecesse pessoas como tu e a solução que tu trazes para o mercado quanto startup, obviamente, para mim seria muito mais fácil. E aqui eu já te pergunto, porque a tua história é muito interessante, tu passas por um problema, tu reconheces esse problema, depois, no segundo momento, tu vais trabalhar numa empresa aérea, que é uma empresa que causa muito desses problemas, e em seguida, o que é que acontece? Em seguida, quando começámos a ter essa mesma formação, eu conheci hoje a pessoa que é o meu co-founder e nós, em conversas, porque nós almoçávamos juntos, por acaso tínhamos o mesmo horário de almoço, inclusive, em conversas nós começámos a chegar à conclusão: existem efetivamente companhias que dão suporte aos passageiros, mas na Península Ibérica e mais concretamente em Portugal não existe.
e inclusive fomos a algumas feiras de turismo e tudo mais e não encontramos qualquer representatividade para ajudar o passageiro. E, portanto, nesse sentido, talvez movidos também pela justiça social e aquilo que nos move também, não é? Vermos alguma coisa diferente a acontecer no nosso local, ou seja, no nosso território nacional, nós decidimos, olha, se calhar vamos avançar, se calhar vamos dar aqui a mão ao passageiro, se calhar vamos fazer aqui aquilo que muita gente acredita que é impossível, que é alargar o nosso trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, muitas das vezes, e abraçar aqui a vida de empreendedor, que às vezes não é fácil, que traz alguma dor também, não é? E que às vezes dá muitas dores de cabeça. E lembro-me que não foi fácil, inclusive, a comunicar essa informação, porque nós quando já temos família, Sim. não é? Tens de colocar essa situação em cima da mesa, existe uma cara metade, alguém com quem tu partilhas vida, e que muitas das vezes vamos ter que pensar isso muito bem pensado, existem contas que têm de ser pagas ao final do mês, mas eu penso que, inclusive, é a minha esposa, não é? A partir do momento em que ela percebeu que existia precisamente essa lacuna. Ou seja, em Portugal existem muitas pessoas que diariamente não têm suporte, não têm ajuda e às vezes não têm possibilidades até para recorrer ou para pagar um advogado, solicitador, seja quem for, porque os honorários também são altos, não é? Muitas das vezes. E abraçar também esta vida de empreendedor comigo. Portanto, tenho desde praticamente do início juntamente comigo nesta luta, nesta lufa-lufa, corrida de ecossistema nacional e internacional. E também é o meu sócio, não é? Que também acreditou desde o primeiro momento e começou a sonhar comigo. E isto acaba por ser também um projeto a 2, não é? Ou um projeto a 3, se contarmos também com a minha cara metade, em que nós já começamos a ver alguns frutos. Pronto. Boa, boa. É a tua primeira startup? É a minha primeira startup. Deu muito frio na barriga? Algum. Em momentos, inclusive, engraçados. Que foi, eu lembro-me que, ao partilhar com o Tiago é o meu co-founder, a pessoa com quem partilho esta startup, e logo no início, até no nome, não é? Tiago, vai ter a ver que tenho aqui um nome. Epá, vamos pensar isso bem, quer dizer, isto acaba por ser, às vezes, até como dás o nome a uma criança, não é? Sim. Às vezes não há ali conformidade entre ti e a pessoa com quem vais ter a criança. Então, olha, eu acho que o nosso filho vai se chamar X, não, eu acho que vai se chamar Y. E eu lembro-me que o Tiago até essa dissonância, não é? Tipo, eu acho que a startup isto soa bem, não, eu acho que se calhar vamos por outro caminho. Mas depois lá chegámos a comum acordo e ficou Pax Defender. Acho que faz todo o sentido, não é? Pax de passageiro, é assim que é conhecido no mundo da aviação, e Defender defende os direitos do passageiro. Total. É um nome muito sugestivo e que associa muito ao problema que vocês resolvem, né? A vossa missão, o vosso propósito, defender os passageiros. Como é que foi o início, Ivan? Conta para nós, porque o início de qualquer negócio não é fácil, nós sabemos disso, né? Principalmente de uma startup, que é um negócio que nós lançamos com aquela intenção de crescer muito rapidamente. Sim. Né? E aí já gera expectativa nos familiares, como tu falaste, nos amigos, talvez nos pais e no mercado à nossa volta. Como é que foi o vosso início? Teve uma penetração rápida ou nem por isso? Olha, eu vou recuar um bocadinho à questão de como é que nós penetramos no mercado, né? Como é que nós entramos. Boa. Eu vou-te dizer porque nós hoje tivemos o privilégio de passar o dia praticamente juntos, não é? Sim. E partilhámos algumas coisas antes. Tudo off-camera. Exato, infelizmente. Mas uma coisa que eu posso dizer é que numa fase inicial nós começámos a mandar muitos e-mails. Não foi propriamente spam, mas enviámos muitos e-mails, tivemos o cuidado de personalizá-lo, cada e-mail era único e exclusivo para aquela entidade ou para aquela pessoa, mas enviámos muitos e-mails. E a dada altura percebemos que, possivelmente porque essas entidades, não por má fé, mas porque recebem muitos e-mails, efetivamente, não encontramos resposta. Então fomos bater portas e fomos pessoalmente aos sítios, fomos falar com as pessoas cara a cara. Porque a minha experiência prévia de comercial é que o atendimento ao público presencial é sempre diferente do à distância. E fomos recebidos, sempre. Mas eu lembro-me que numa das primeiras abordagens pessoais, alguém disse-me assim: vocês têm uma startup? Nós dissemos, temos uma startup. Parabéns. Eu não sei se vocês sabem, mas peço desculpa, deixa-me só recuar. 9 em cada 10 startups, por norma, fecham antes do final do primeiro ano. E eu disse, isto não sei se eu vou assimilar primeiro os parabéns ou primeiro assimilar que realmente a probabilidade de virmos a fechar portas antes de completarmos 12 meses é enorme. Ou ser um sarcasmo?
Não era. A Não pessoa era. estava a dizer aquilo honestamente. Olha, Ok. parabéns por aquilo que vocês estão a alcançar, vocês alcançaram, chegaram aqui, mas atenção, tenham cuidado, trabalhem muito, vai-vos soar, porque realmente fecham muitas startups no primeiro ano. E eu lembro-me quando nos afastámos dessa pessoa, eu falei com o meu sócio, estava eu e o meu sócio, e disse assim, pá, Tiago, vamos ter de trabalhar no duro. E ele disse, pá, vamos, nós estamos dispostos a pagar o preço, ninguém nos para. E eu acho que foi aí que também, quer eu, quer ele, percebemos. Nós já conhecíamos, já sabíamos qual era a nossa motivação, mas percebemos que estávamos dispostos a partilhar aqui um caminho adicional juntos. Portanto, fazer a milha extra, que muitas vezes se fala, não é? Fazer a milha extra juntos. E tem sido assim. Às vezes existem aqui alguns retrocessos, mas damos um passo atrás para depois dar dois à frente. E lá está. A vida de empreendedor, eu não sei se é assim em todo o mundo, mas sei que em Portugal tem de se mesmo ter a convicção daquilo que nós queremos, tem de se ter o coração no sítio certo, mas também tem de se ter esse sentido de sacrifício. Ok, se calhar eu vou ter de dar um bocadinho mais. Se calhar se eu não tenho este contacto, vou ter de o fazer por outra forma, vou ter de chegar a bom termo ou a bom porto por outro caminho. E é isso que nós temos tentado fazer. Graças a Deus as coisas têm corrido de feição, temos feito clientes, as coisas têm sido ganhas, estamos com uma taxa de sucesso de 87%, portanto numa fase inicial considero que é muito bom, mas pronto, é partir pedra. Boa. É partir pedra. Então, depois dessa introdução super completa, fala para nós o que é que a Pax Defender faz em concreto. Ok, o que é que nós fazemos em concreto? Pronto, o que nós fazemos aqui é a mediação, não é? Nós ajudamos o passageiro, isso porque sabemos que os meios de comunicação entre o passageiro e a companhia aérea nem sempre são fáceis. Às vezes até encontrar o e-mail para onde fazer a reclamação, perdes ali meia hora, 45 minutos, porque essa informação está espalhada pela internet. O que nós fazemos nós já temos acessos diretos em algumas companhias aéreas, outras ainda não, portanto ainda utilizamos o formulário online que está no website disponível, mas nós fazemos a mediação para que o passageiro não tenha esse trabalho, estar aqui a mandar e-mails, a tentar perceber por onde é que deve mandar a informação e, portanto, fazemos o trabalho pelo passageiro nesse sentido. Boa. E qual é o resultado que vocês geram para os passageiros? Por norma é ter a compensação. O que acontece é, nós efetivamente só temos uma FII e essa FII só é paga pelo passageiro se for ganho o caso. Portanto, se o passageiro chegar ao pé de nós e disser, olha, nós queremos que a Pax Defender nos represente. Nós representamos o passageiro, o caso não foi ganho. O passageiro não nos tem de pagar absolutamente nada. Portanto, é no win, no fee. O passageiro efetivamente ganhou o caso. É-nos pago a nós e nós pagamos 70% ao passageiro e ficamos apenas com 30%. Pelo vosso trabalho? Pelo nosso trabalho. Super justo. Sim, considero que sim. Fantástico. E como é que tu vês a aceitação da Pax Defender no mercado hoje em dia? Eu penso que lá está, nós temos apostado um pouco no marketing digital, não é? E lá está, as pessoas que têm utilizado o serviço têm gostado. Muitas das pessoas não estão a chegar a nós também porque não sabem da nossa existência. Nós, se formos a ver, estamos no mês de março, não é? E a Pax Defender foi lançada em janeiro, portanto temos pouco tempo no mercado. Portanto ainda estamos a ganhar atração, as pessoas ainda estão a conhecer o nosso serviço. Temos tentado ganhar essa exposição, inclusive, tu mencionaste muito bem no início, estamos em alguns eventos de aceleração e tudo mais, nós conhecemos no Lighting Up the Stars, da Nova, ali em Carcavelos, e existem outros projetos que nos têm catapultado um bocadinho mais para o ecossistema em Portugal e também para os passageiros em geral. Agora, o que nós acreditamos é que a aposta no digital, portanto a aposta aqui no marketing, vai-nos fazer também dar aqui um salto no que toca também à visibilidade que nós temos no mundo ou no setor da aviação. Interessante. E vocês são dois na liderança da startup. Como é que é o vosso perfil? Só para que eu possa entender quem é o perfil mais técnico e quem é mais o perfil de negócios. Eu considero que eu sou mais o perfil de negócios. E aqui eu falo muito da minha história, não é? E eu recuo um bocadinho também porque eu trabalhei numa grande empresa a nível nacional de telecomunicações, onde eu também trabalhei esta parte dos negócios, negociação, convencer, neste caso não seriam passageiros, mas potenciais clientes, e portanto eu abracei nessa fase essa questão do negócio, não é? Quando entrei neste ramo, no setor da aviação, comecei a sonhar e sonhei sempre um bocadinho mais à frente do que o Tiago, pronto, do que o meu sócio. Ele está muito virado para as contas, portanto ele aqui acaba por ser a pessoa que diz, Ivan, cuidado, não é? Cuidado, as finanças estão a encurtar, podemos sonhar, mas vamos ter os pés assentes na terra. Eu sou mais o sonhador, aquele que
projeta já, ok, daqui a 3 meses nós já devemos ter alcançado pelo menos esta milestone, vamos sonhar em 6 meses estarmos a atingir aqui este patamar, daqui a 9 meses estarmos a atingir outro patamar, e ele é a pessoa que me puxa um bocadinho a âncora. Ivan, sim, vamos sonhar, mas cuidado, vamos com calma. E portanto eu penso que isso equilibra-nos, não é? Acaba por funcionar um bocadinho como balança. Um vai um bocadinho mais à frente, acredita num determinado propósito, outro acredita no propósito, mas vai um bocadinho mais aqui... como é que eu posso dizer? Falta uma palavra talvez, mas a equilibrar as coisas no sentido... Cautela e tudo. Exatamente, a cautelar um bocadinho as coisas, sim. Interessante. Tu, se tivesse que dar um conselho a um founder hoje em dia, darias um conselho para essa pessoa buscar um co-founder pelo fato de que com 2 pessoas é mais fácil encontrar esse equilíbrio? Ou tu não vê isso como um ponto determinante para o sucesso da startup? É assim, a vida de empreendedor, né? É tão batalhadora, é tão complicada, não é fácil, que eu aconselho sempre alguém a ter alguém com ele, não é? E eu até não aconselho uma pessoa. E aqui fala-se muitas das vezes da vida do empreendedor, inclusive atravessar o deserto e tudo mais, não é? E portanto eu acho que o deserto, eu nunca atravessei um deserto, ainda bem, mas eu acho que o deserto deverá ser mais fácil de atravessar a 2. E se houver 3, melhor ainda. E se houver 4, melhor ainda, não é? Um que vá carregar as águas, outro que vá com os animais, ali com os camelos, etc. Ou seja, toda a ajuda que venha para efetivamente trazer valor para a startup, eu penso que é importante. E portanto eu já sinto é que 2 se calhar não é suficiente. E às vezes já começamos a pensar, e se adicionássemos uma 3ª pessoa? E se daqui a um tempo adicionarmos uma 4ª? E eu vejo que isso também é um processo natural, não é? Eu vejo muitas startups nacionais e internacionais, e muitas das vezes temos os olhos postos do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, não é? E vemos, ok, não são 2, são 3, não são 3, são 4, não são 4, são 5. E isso depois maximiza, porquê? Porque já não são só 2 cabeças a pensar, já são 3, depois já não são 3, já são 4, depois já não são 4, já são 5. E eu penso que isso é muito importante para o sucesso, sim, sem dúvida. Portanto, quanto mais pessoas que tragam valor, não é pessoas que sejam peso e que sejam subcarga para o trabalho que já existe, né? Que estejam encostadas e, ok, tu fazes o trabalho, eu estou aqui para colher os louros e para colher o benefício. Não, alguém que queira trabalhar e que esteja disposto a pagar o preço contigo. Total. Concordo muito contigo. Eu acho que tendo mais pessoas para você balancear diferentes pontos de vista, geralmente é benéfico. Sim. Eu costumo dizer que o interessante de algumas sociedades, claro que algumas não correm bem, mas o interessante das sociedades que correm bem é quando aquela matemática ela desafia a lógica, ou seja, 1 mais 1 é igual a 3. Exato. Ou 1 mais 1 mais 1 é igual a 4, pelo menos. Sim, exatamente. Né? Ou a 5, ou a 10. E sim, concordo muito contigo. Ivan, eu queria voltar no tempo para aquele primeiro dia onde nós nos conhecemos. Sim. Lá em Carcavelos. Fomos ali para um evento de uma aceleradora, de um programa de aceleração, onde eu e o Thiago somos mentores. E calhou de tu ser combinado, ser matched com o Thiago. Sei que nós estamos em casa aqui, mas queria muito escutar como é que tem sido a tua experiência em trabalhar com um suporte externo, uma ajuda de um mentor como o Thiago, para o teu raciocínio, para o teu balanceamento de ideias, para a tua tomada de decisão. Tu poderias falar algo sobre... Eu sei que é uma relação muito curta, talvez 1 mês ou 2, mas é verdade. O que é que tu podes falar sobre isso até agora? Olha, o Tiago conquistou-nos logo no primeiro momento. Por acaso vou cometer aqui uma inconfidência, porque na altura não estava o meu co-founder, não estava o Tiago Santos, que é o meu sócio, mas eu lembro-me de ligar logo para eles, nós acertámos no mentor. 5 estrelas, isso é top, meu. Tipo, eles têm visão, eles sabem, já têm processos aí em tribunal, porque já tiveram problemas nos voos, já há uma amiga também que teve aí uns problemas, e portanto eles conhecem o setor, conhecem inclusive a legislação, e isso pode ser muito impactante para aquilo que nós queremos fazer num futuro próximo. E aqui está em confidência, mas pronto, o Tiago certamente irá ouvir e ele vai corroborar aquilo que eu estou a dizer. Mas neste curto espaço de tempo o que eu tenho sentido é muita proatividade, não é? Ou seja, o mentor que nos foi atribuído é alguém que nos desafia a pensar, nos informa inclusive, olha, não sei se vocês sabem, mas houve aqui mais um caso que foi ganho nesta situação contra esta companhia aérea, etc. E que nos faz inclusive corrermos atrás do prejuízo. Em que sentido? Que é, se nós estamos a lutar por isto,
não estamos informados. Então temos de saber mais, temos de pesquisar mais, temos de ir mais à luta e à carga para perceber o que é que está a acontecer efetivamente no setor das reclamações na aviação. E tem sido interessante também, porque ele tem estreitado laços e colocado pessoas no nosso caminho que nos podem ajudar também, não é? Assim, olha, vocês precisam de desenvolvedores, tinha aqui alguns nomes que vos podem ajudar, falem com a pessoa A, B, C ou D, digam que vêm da minha parte, ou eu próprio faço a ponte. E isso tem sido interessante. Como tu dizes, num curto espaço de tempo, eu podia estar aqui também a esticar mais a corda, mas num curto espaço de tempo eu penso que já é demais, não é? Ou seja, já é muito bom, não é? Demais, se calhar, por norma, é utilizado no mau sentido, mas pronto, não é a melhor expressão. Mas eu penso que ele tem trazido tanto em tão pouco tempo, não é? Num curto espaço de tempo ele já trouxe tanto que eu só tenho a agradecer. Não tenho aqui muito mais a dizer. Penso que, lá está, as sessões de mentoria têm sido por uma questão geográfica mais online, porque lá está, agora estamos em Gaia, eu ainda há bocado disse que era no Porto, vocês corrigiram-me bem, estamos em Gaia e não no Porto, mas temos feito muita mentoria pelo computador e ele tem-nos ajudado sempre. Ou seja, eu nunca senti obrigatoriedade. Ok, vamos ter mais uma mentoria desanimante. Não, vamos ter mentoria, hoje vai ser, ele vai trazer novidade, vai falar-nos aqui de alguma coisa e não é porque vocês são amigos, não é, que eu estou a dizer isto, obviamente que não, mas é porque realmente ele tem trazido valor e nós nisso estamos muito agradados e estamos muito contentes. Boa. E Ivan, então, também tentando aqui ajudar quem nos escuta, founders que estão no Brasil, que estão cá em Portugal, que estão em Angola, na Irlanda, por todos esses países onde nós temos aqui os nossos founders. Tu recomendas que o founder... Claro que uma ajuda externa sempre é bem-vinda. Sim. Mas o que tu podes dizer a um founder que está em busca dessa ajuda externa, mas ainda não conseguiu se conectar com um mentor ideal, ou então não sabe onde buscar? Tu terias algo a dizer para essas pessoas? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu acho que, e eu uso muito a expressão partir pedra, não é? O empreendedor tem de saber partir pedra, tem de andar sempre com um martelo atrás. Eu acho que quem é empreendedor, mesmo que já tenha tido a sua startup vendida ou mesmo tenha desistido do projeto, continuar a ser empreendedor, não é? Ele batalhou tanto numa fase inicial que ele, por norma, tem empatia quem está a passar pelo mesmo que ele já passou. E, portanto, o que eu sugiro, efetivamente, é nós perdermos a vergonha. Hoje em dia temos uma ferramenta fantástica, que é o LinkedIn. E, portanto, às vezes sabermos, olha, esta pessoa tem uma startup, ou teve uma startup, esta pessoa colocou o post, porque também podemos recuar no tempo, não é? Podemos ver o histórico dos posts. Olha, vamos a 2022, ok, ele estava numa fase inicial, eu se calhar sinto aquilo que ele postou aqui. Vou mandar uma mensagem, olha, houve um post que tu colocaste em 2020, 2022, 2023, que eu gostei imenso, queria só dar-te os parabéns, olha, estou a passar pela mesma fase, tens um minuto para conversar. E eu acho que, em 99% dos casos, a pessoa que vai ler aquilo vai se identificar, olha, eu já estive aí. E vai responder de uma forma empática, olha, não sei o que é que eu posso ajudar, mas conta comigo. E eu tenho perdido essa vergonha, nunca fosse uma pessoa muito envergonhada, porque não sou, mas a abordagem tornou-se algo comum. Ou seja, desde que eu enverdei por este caminho de não estar a trabalhar por conta de outrem, das 9 às 5 ou das 9 às 6, que eu perdi um bocadinho aquilo que era o pouco que eu tinha, não é? Ou seja, vou abordar esta pessoa porque a oportunidade de falar com ela novamente pode só surgir daqui a 6 meses ou um ano. Sim. E, portanto, o que eu faço é falo com as pessoas, olha, eu tenho uma startup, meu nome é Ivan Douglas, chama-se Pax Defender, não sei se sabe a razão do nome, etc. E normalmente as pessoas querem sempre saber, mas o que é que a Pax Defender faz? Não sei se conhece algumas empresas no setor, mas nós tratamos aqui de reclamações, fazemos a mediação, etc. E depois, por norma, se for um investidor, vai logo perguntar valores. Se for um founder, dizer, mas como é que isso funciona? Gostava de saber, eu já tive problemas. Por norma, as pessoas dizem sempre isto. Sim. Um founder, por norma, é uma pessoa viajada, ou pelo menos tenta viajar, porque sabe também que as conexões passam também por lá fora, não é? Portanto, viajar, seja a nível nacional ou internacional, mas pronto, muitas das vezes tem de pegar o avião e ir para fora e para fazer o networking, chamado networking, ou conhecido networking. E o que acontece é que, por norma, as pessoas perguntam como é que isso funciona, porque eu já tive um caso há 6 meses, eu tive um caso há 3 meses, eu tive um caso há 2 semanas. E eu estou agora a tentar perceber como é que eu posso fazer reclamação, porque eu tenho direito à indemnização, não é? Porque mesmo as pessoas, e era o que eu estava a te dizer há pouco, mesmo as pessoas que viajam frequentemente, se não estiverem focadas naquilo que são as reclamações aéreas, elas sabem que existe alguma coisa, mas não sabem propriamente o quê. Interessante. Eu senti algo naquele dia lá em Carcavelos, e eu sinto isso aqui hoje a conversar contigo.
tu tens uma vibração acima da média. Ok. Tu tens uma automotivação. Isso é bom ou mau? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E para quem está nos escutando, nós estamos juntos aqui o dia inteiro, desde o pequeno almoço, desde o café da manhã. É verdade. Né? Das 9 e pouco da manhã até agora, e trabalhamos juntos e conversamos muito. Depois fomos almoçar juntos, eu e o Ivan e o Thiago. Verdade. E o Ivan, ele tem uma automotivação que é muito perceptível, é muito forte. Eu sei que nem todo mundo é igual, obviamente, as pessoas são diferentes. E ainda bem. Mas para um mentor, e eu faço muito trabalho de mentoria hoje em dia, das funções de um mentor, dentre tantas funções, é também motivar o founder, de certa forma. Quando nós encontramos um founder que já vem automotivado, é um trabalho a menos. E não só um trabalho a menos, mas é muito gostoso de se ver, é muito contagiante se ver um founder tão determinado, tão automotivado, onde nós, pelo menos eu paro e penso, poxa, todo tipo de tarefa que eu der para essa pessoa, ele vai realizar. Os conselhos que eu der para essa pessoa vai levar a sério e vai me trazer uma devolutiva, um feedback. Sim. Essa pessoa não vai, o que é muito importante, vir com um papo, uma conversa pessimista e negativa no primeiro problema. Isso para o founder para o mentor é muito gratificante. A pergunta que eu te faço é, ao que tu atribuis essa tua energia, essa tua automotivação? Já paraste para refletir sobre isso? Já. Antes de mais, para mim é natural. Portanto, não é uma coisa que eu treino, eu não me treino ao espelho, não faço esse teatro. Podia fazer, atenção, há quem o faça, não é? Há quem seja introvertido e tenha de fazer esse treinamento. Mas eu, por norma, eu costumo dizer que nós nunca somos só nós. Nós somos uma comunidade, não é? Existe um ditado, salvo erro, é asiático, que é para criar uma criança é preciso uma aldeia. Não sei se é asiático ou se é africano, mas pronto, eu sei que não é europeu, ou deduzo que não seja europeu. E eu acredito que eu, como todas as pessoas, somos o acumular, o agregar de muitas pessoas, não é? E eu de manhã, pronto, off the record, mas eu de manhã partilhava contigo e dizia que às vezes este espírito empreendedor vem também de conhecermos a nossa própria história, não é? Ou seja, o meu nome é Douglas e eu tenho, o meu sobrenome é Douglas e o meu nome da mãe, não é? O sobrenome da minha mãe é Henriques. E é Henriques porque o meu bisavô português foi para Moçambique, não é? Viajou, foi empreendedor, disse, a vida em Portugal não dá para mim, eu preciso de algo mais, meteu-se num barco e foi para Moçambique em busca de uma vida melhor. E o meu bisavô, da parte do pai, meteu-se também num barco, veio da Escócia e foi para a África do Sul e depois sai da África do Sul para Moçambique. E, portanto, esse conhecimento que houve alguém na tua linhagem, não é? no teu percurso de ADN, não é? Na tua árvore, que disse assim, olha, eu não estou restrito a fronteiras, não estou restrito aqui a condicionantes e eu vou em busca de uma vida melhor. Faz-te sonhar também. Os meus antepassados sonharam com mais restrições, sem internet, sem telemóvel, sem metade das coisas que nós temos hoje em dia, não é? Porque é que vou-me restringir ao meu próprio mundo, ao meu sofá, àquilo que me é apresentado pela televisão? Então, se eles tiveram a capacidade de sonhar, eu vou sonhar também. Pronto, e não indo tão longe, não é? Porque eu estou a falar dos meus bisavós, indo se calhar aos meus avós, aos meus próprios pais. Ou seja, dizerem, Ivan, és capaz, e as memórias mais antigas que eu tenho, filho, tu não te condiciones para aquilo que as pessoas dizem que tu és capaz ou não és capaz. Se as pessoas dizem que não és capaz, a única coisa que tu tens de fazer é provar que tu és capaz. E, portanto, eu penso que esse acumular, essa informação, esse encorajamento que me foi dado desde... Agora, às vezes penso em inglês, né, do early stage e tudo mais, mas de uma fase muito precoce da nossa vida, que fica no nosso ADN, que fica em nós, não é? E, portanto, tu quando aprendes aquilo aos 5, 6, 7, 8 anos de idade, quando tu tens 40 anos, ou tens 35, ou tens 25, alguém diz, não, aquilo que te disseram é mentira. Tu é que estás errado. E para mim ensinaram que eu estou limitado pela minha própria mente, pela minha própria capacidade, não é? Se eu acreditar que eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas se eu acreditar que eu consigo, eu vou chegar lá à meta, não é? E também partilhava aquela questão... e pronto, e aqui foi uma inconfidência ou aqui alguma coisa que eu partilhei convosco, que vocês também não sabiam. Eu não me considero um atleta de todo. Houve uma fase que efetivamente treinei e que estava mais motivado também para correr e fui desafiado por alguns familiares
a correr, mas depois, há um ano atrás, quando eu lanço aqui a startup, tive de refriar nos treinos, tenho de focar mais na startup e menos nos treinos, porque os treinos para uma maratona ou para uma meia maratona também já são um bocado exigentes. E depois vejo-me o quê? Vejo-me agora em fevereiro com um bilhete para ir para a Espanha, não é? Aqui para Sevilha, correr a maratona. Tenho o dorsal inclusive, mas não treinei. E eu recordo-me aquela situação, estamos em Sevilha, olha, tu podes desistir, ou então podes correr 10 km e depois paras, ou então podes correr a meia, porque a meia já correste e viste que eras capaz e depois paras, mas a maratona tu não consegues. E aquela resiliência, estás a correr e corres os 5 km e torces o pé e depois existem aqui alguns constrangimentos e surgem coisas no caminho, que acontece também numa vida de empreendedor, numa startup, e tu dás por ti a fazeres os 21 e depois fazes os 30 e depois fazes os 32 e depois fazes os 35 e já fiz os 35, vou até ao fim. E depois mostrei-te o vídeo, né? Passar a meta ali aos 42, eu estou ali a chorar e tudo mais. Que não foi teatro, ou seja, eu nem sabia que havia ali uma câmara, estava mesmo emocionado porque lá está, eu consegui, não é? Foi fruto do meu sacrifício, eu tinha os pés ali um bocado estacionados, estava ali com algumas mazelas, mas fiz a prova. E enquanto eu estava a fazer a prova, eu pensava na startup, é engraçado, pensava no meu sócio. Ok. Pensava aqui nas dificuldades que vão surgindo, nas pedras no sapato, porque houve uma altura que eu tive que parar e tirar algumas pedras que entraram no calçado e dizer, epá, só eu que me posso limitar, não é? Sim. E claro que existem numa startup, as coisas são um bocadinho mais complicadas porque existe aqui a questão do investimento, existem aqui também salários a pagar, etc. Sim. Às vezes, se as coisas não forem de feição, ou se acontecer uma pandemia como aconteceu em 2020, não é? As coisas mudam de figura. Mas se não acontecer nada tão drástico como aconteceu há uns anos atrás, eu penso que a motivação poderá desempenhar um papel fulcral e uma diferença entre o sucesso e o insucesso. Uau, de arrepiar, de arrepiar. Espero que pelo menos esse trecho do podcast seja assistido e ouvido por muita gente, porque depois de alguns anos a trabalhar com founders e a ajudar founders a encontrarem melhor o seu caminho e a buscarem mais clareza no seu propósito e a traçarem visões também mais claras para o futuro, e a melhorarem os seus produtos e a impactarem mais pessoas, etc, etc, etc. Eu percebo muito claramente que às vezes falta ali um pouco disso do grit, né? De garra, de raça, que nós usamos muito essa palavra no Brasil, de raça. E tu falaste também, utilizaste uma palavra muito boa que se calhar é uma das palavras que eu mais gosto no vocabulário português, que é resiliência, né? Só para tu teres ideia, nossos programas de aceleração aqui na Incubou, seja esse que está acontecendo agora com as startups de cibersegurança, seja a nossa aceleração personalizada one-on-one com o founder. Sim. Todos os nossos programas têm um momento para conversar sobre isso. Então, antes de falar sobre modelo de negócios, antes de falar sobre produto, antes de falar sobre investidores, se você precisa ou não de investidores, antes de falar sobre, enfim, público-alvo, o que for, nós damos um passo atrás, temos uma conversa muito empática, mas ao mesmo tempo muito séria sobre resiliência. Até porque nem todo mundo precisa ser um founder. Sim, exatamente. Sim, nem todo mundo precisa ser um empreendedor. E não tem nada de errado com isso. Mas se você quer entrar para o mundo do empreendedorismo, a resiliência é uma condição sine qua non para você sobreviver nessa selva. Sim. E tu tens muito isso, e eu espero mesmo que esse episódio, ou pelo menos esse trecho agora dos últimos 5 a 7 minutos, seja escutado por muita gente. Eu queria agora, Ivan, voltar a falar um pouco mais da Pax Defender. Sim. Quais são os planos para o futuro? Como é que tu vês a Pax Defender aí no horizonte de, sei lá, 12 meses? Conta pra gente aí, como é que tá a tua cabeça para o futuro da tua startup? Eu não iria tão longe, não é? Eu acredito 12 meses, eu ambiciono bastante para 12 meses. Eu diria-te o que é que eu ambiciono para os próximos 2 meses. Parcerias estratégicas. Ok. Portanto, se vocês estão-nos a ouvir e consideram que para o vosso negócio fará sentido aliarem-se a nós, façam. Nós neste momento estamos a conversar com algumas agências de viagem. Tivemos a primazia e o privilégio de estar no BTL. Portanto, estivemos no BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, ali na FIL. Conhecemos alguns agentes, conversámos sobre a solução que nós estamos a trazer.
Temos aqui algumas parcerias, inclusive também, e contactos feitos com o Turismo de Portugal, e estamos a tentar perceber se isso poderá acontecer ou não num futuro próximo. Esperemos que sim, mas não está do nosso lado, né? Portanto, estamos aqui a tentar perceber se existe essa possibilidade ou não. E, portanto, num futuro próximo, as parcerias são super necessárias. Continuamos a fornecer, portanto, temos aqui as parcerias que será mais num modelo B2B, e que estão a ser trabalhadas e conversadas e tudo mais, que envolve algumas reuniões, bastantes às vezes, no próprio dia. Portanto, fazemos várias reuniões e aí facilita imenso a questão do online. Mas continuamos também focados no passageiro comum. Portanto, a pessoa que viaja frequentemente e que não tem ninguém que o represente. E, portanto, continuamos a tratar diariamente casos que nos vão surgindo, porque a nossa plataforma está online e, portanto, as pessoas vão recorrendo e vão chegando a nós, e ainda bem, pela própria internet, através dos motores de busca, e têm feito isso. Agora, o que nós encontramos é precisamente essa questão da limitação de pessoas. Não é? Somos só 2 ainda, temos muito pouco tempo no mercado, portanto, 2 pessoas a tratar de tantos casos que vão surgindo, às vezes não é fácil. Mas também aqui há algumas parcerias, e aqui também vou sair um bocadinho fora da caixa. Portanto, as parcerias que nós estamos a fazer no que toca a trazer mais clientes para a Pax Defender, mas também algumas que automatizem alguns processos. Temos algumas que podemos mencionar, outras não, mas vou ficar aqui mesmo no sigilo, porque algumas ainda estão numa fase muito precoce. E estamos a candidatar a todos que são concursos que têm surgido no que toca ao empreendedorismo. Eu sei que nós temos aqui uma proposta muito atraente. Eu sei que o mercado é bastante abrangente e sei que o número de passageiros que não solicita compensações é enorme por desconhecimento. Portanto, o que nós queremos apostar nesta fase é mesmo no marketing, ou seja, chegarmos às pessoas, para as pessoas pelo menos saberem da nossa existência. Porque as pessoas, sabendo da nossa existência, já sabem que podem recorrer a alguém. Não estão sozinhos no barco, não é? Agora, pronto, passa por aí. Nos próximos 2, 3, 4 meses é fazer as parcerias, apostar no marketing digital e chegar ao máximo de pessoas possível, seja no B2B, seja no B2C. Boa, muito bom aí. Se pudermos te ajudar também nessa fase, sim, acredito que sim, dos próximos meses, estamos aqui super à disposição, Ivan. Agradeço. Qual é a mensagem que tu deixas aí para a nossa comunidade de founders, pessoas que também estão numa jornada parecida com a tua? Sim. Se calhar um estágio anterior ou um estágio posterior, mas que estão nessa caminhada do founder, que não é nada fácil. Qual seria uma mensagem que tu, com a tua experiência, poderia deixar para os nossos founders? Olha, eu ia um bocadinho atrás nesta conversa, não é? Tu ainda há bocado falavas da resiliência, mas eu ia acrescentar também a visão. Isso porque muitas das vezes nós temos a visão e existem N situações. Falámos aqui inclusive da questão da Via Verde e de outras situações que foram às vezes desenvolvidas por estudantes universitários e depois ninguém patenteou e a coisa ficou ali um bocadinho no ar e houve alguém depois que aproveitou a ideia e acabou por lançar internacionalmente. E portanto, se tu acreditas naquilo que tu tens, não é? Se tu tens uma ideia, tens a visão, ok, eu acho que isto vai dar certo. Não dês ouvidos a quem te diz que não. Porque vão haver N pessoas, não é? E às vezes até vou para o desporto, LeBron James ou Cristiano Ronaldo ou outros profissionais, quantos deles não tiveram pessoas à volta, numa fase precoce ou mais adiantada do percurso, dizer, se calhar eu ia investir numa área diferente, porque já existem tantos basquetebolistas ou tantos futebolistas e a percentagem de futebolistas que chegam ao sucesso é mínima, etc, etc. Mas eles estavam tão focados naquilo que era o seu sonho, tão focados naquilo que era o seu treino, tão focados naquilo que eles queriam, que não tinham tempo para ouvir sequer, não é? E, portanto, o que eu acredito é que o founder tem de ter visão. Ele tem de acreditar naquilo que tem em mãos e lutar por aquilo. Ou seja, nem ter tempo para ouvir, não é? Eu estou tão focado que eu não tenho tempo. Obrigado pela tua opinião, mas ela não é relevante agora, eu estou focado. E eu acho que essa resiliência junta com a visão fazem toda a diferença. Porque muitas das vezes o founder vai ver coisas que mais ninguém está a ver, não é? E às vezes eu próprio, que eu não estou dentro do setor de alguns founders, de algumas startups, e assim, pode ser interessante. Mas ele que tem o sonho, ele é que tem de lutar pelo sonho, ele é que tem de lutar por aquilo que quer, não é? E ele está a ver uma coisa que eu não estou a ver. Eu estou a ver aquilo que eu estou a ver em relação à Pax Defender, em relação à defesa dos passageiros em Portugal, na Península Ibérica e na Europa, que se calhar mais ninguém está a ver, só eu e o meu sócio, não é? Só eu e o meu co-founder é que estamos a ver. Mas também cabe a nós depois passar esse sonho, vender o sonho a terceiros. Não é? Para que as pessoas depois também comecem a acreditar, seja o passageiro comum que tem os seus problemas, seja o agente de viagens que precisa de ajuda na resolução de problemas dos seus próprios passageiros, seja a empresa internacional que opera em Portugal, mas tem funcionários internacionais que viajam regularmente aos seus países de origem.
Portanto, nós temos de vender esse sonho e temos de acreditar em primeiro lugar antes que os outros acreditem, obviamente. Eu acho que essa é uma excelente mensagem. E tu falas que às vezes o founder está a ver algo que as pessoas não estão a ver. Só que nós temos que também admitir que o contrário também às vezes é verdade. Também é verdade. As pessoas estão a ver algo que o founder não está a ver. Sim. Então, Ivan, eu gostaria de te perguntar, qual é a diferença entre você ser obcecado pela tua ideia, ter uma visão, ter uma estratégia e ter aquela determinação para ir em busca disso? Qual a diferença entre isso e você se tornar uma pessoa iludida e que não escuta o mercado e que às vezes isso pode te levar para uma situação bem difícil? Nós sabemos que é uma linha muito tênue. Como é que tu vê essa dicotomia? Sim. Olha, eu vou-te usar aqui um paralelismo, não é? Ou seja, eu acho que nós temos de ter visão, mas não podemos ser daltónicos, não é? Se o azul é azul, não vou dizer que o azul é vermelho só porque eu quero que a minha startup vença, não é? E, portanto, aqui eu tenho que ter visão, mas também tenho que ter os pés assentes na terra. Portanto, se houver uma coisa que é tão clara, tão notória, não é porque eu estou obcecado pela minha startup que eu, não, independentemente do que me digam, eu estou obcecado, eu só quero isto. Não, eu tenho que também ter os pés assentes na terra e dizer, ok, então vamos respirar, vamos perceber se realmente faz sentido aquilo que é a informação. Mas uma coisa também eu te digo, mesmo nas pessoas que estão à nossa volta, e muitas pessoas, inclusive, no ecossistema de empreendedores, não é? Sim. E já com muitos anos de estrada. Vêm com informação, e às vezes com os mesmos anos de estrada. Alguém vem e diz, epá, se calhar o caminho é este. E depois vem alguém com os mesmos anos de estrada e diz, não, se calhar o caminho é outro. E depois vem um terceiro, não, se calhar o caminho... E depois acabas por pensar, ok, os anos de estrada deles trazem valor, efetivamente, epá, e são os anos, o percurso palmilhado por eles, e há que honrar isso. Eu honro sempre as pessoas que já estão nisto há muitos anos, tenho sempre de honrar isso, mas eles podem ainda assim não estar a ver. E apesar deles não estarem a ver, e eu com os pés assentes na terra, eu tenho de analisar e colocar, ok, a pessoa A disse-me isto, a pessoa B disse-me aquilo, a pessoa C disse-me aquilo. Ok. Eu, com a maturidade que eu tenho, que também considero uma pessoa madura, não é? Eu também tenho alguma capacidade de análise, eu vejo, ok, trazem valor todas as propostas, tudo aquilo que nos foi apresentado, e sempre com o meu sócio, porque ele também tem a sua opinião a dar, não é? Acabamos por analisar aquilo que nos foi passado por terceiros, e às vezes são mentores, às vezes não, são pessoas que nos querem bem também, que querem trazer aqui algum valor, e acabamos por chegar a um consenso, ok, se calhar destas 3 propostas, na primeira eu vou tirar este bocadinho, porque isto foi pertinente. Mas se calhar o resto eu vou colocar no canto do prato porque eu já não me identifico tanto com esta ideia. No caso B, se calhar eu vou tirar a parte do meio, porque se calhar a parte do A com a parte do B aqui do meio, se calhar interligam-se. E no C, na proposta que nos deram, naquilo que nos aconselharam, se calhar eu vou tirar a parte final e se calhar junto as 3 opiniões e acabo por abstrair a minha, não é? Porque eu tento fazer essa análise em tudo, inclusive nos meios de comunicação social, quando vejo o telejornal, quando vejo alguma coisa, não é porque nos está a ser imposto que eu vou absorver aquilo que me está a ser imposto, não é? Ou seja, eu tenho a minha capacidade de raciocínio, graças a Deus tive pessoas maduras à minha volta que me ensinaram, que me ajudaram. Lá está a tal aldeia que nos ajuda e nos catapulta para um futuro melhor e faço a análise e depois absorvo aquilo que considero que poderá ser vantajoso para a minha startup, obviamente sempre sentado com o meu sócio e conversando sobre isso. Excelente, excelente. Ivan, foi um prazer conversar contigo. Eu acho que nessa conversa eu aprendi algumas coisas e ao mesmo tempo me contagiei aqui, como eu falei, com a tua resiliência, a tua energia. Tu és um exemplo de uma pessoa que vê o mundo como um copo de água meio cheio e me parece que tu está sempre a tentar encher mais esse copo d'água. E por que isso é bom? Isso é bom para ti, primeiramente, para a tua empresa, para o teu sócio, é bom para as pessoas ao teu redor, mas é também bom para as outras pessoas que podem escutar isso e podem se inspirar em ti e podem até estar passando por um momento difícil e escutar essa mensagem e pensar, bora lá, vamos tentar avançar, vamos buscar ajuda, não vamos desistir de tudo. Então, uma conversa muito boa e acho que já deixo aqui a porta aberta para um segundo episódio mais na frente. Até para contar como é que foi a evolução da Pax Defender nos próximos 6 meses. Exatamente, sim. O que é que acha? Deixamos aqui agendado uma conversa para daqui a 6 meses. Para mim está ótimo. Antes de mais, muito humildemente agradeço pelas tuas palavras, muito gentis. Obrigado, honestamente, sem aqui grandes retóricas.
a porta fica aberta. Claro que eu estou à distância de um autocarro ou de um comboio, não é? Porque o Alfa Pendular também coloca-me aqui muito próximo. Sim. E, portanto, não é muito distante. Portugal é o Portugal dos pequeninos, não é? É uma coisa pequena, portanto, muito rapidamente coloco-me aqui. E será um prazer para uma segunda conversa. Se eventualmente houver espaço para deixar mais mensagem, uma terceira, para mim será um privilégio. E se algum dia vocês passarem por Lisboa, também sintam-se à vontade para estar connosco e para conversarmos à frente da câmara ou longe da câmara, de preferência com uma boa picanha à mesa. Boa! Para nos divertirmos como fizemos no dia de hoje. Para quem não sabe, almoçamos picanha hoje, hein? Não, foi bom, foi ótimo. Foi. Ivan, e onde é que as pessoas podem te encontrar online e encontrar a Pax Defender? E onde vai ser o próximo evento que o Ivan estará presente? Olha, nós estamos presentes em tudo que são eventos de empreendedorismo em Lisboa ou pelo país, não é? Mas vamos estar agora num evento mais recente que vai acontecer, vai ser precisamente Ideias e Negócios do DNA Cascais, Ok. no próximo dia 3 de Abril. E é fácil de encontrarmos. Portanto, passando pelo nosso website, é fácil, paxdefender.com, portanto, www.paxdefender.com. Temos lá, inclusive, o WhatsApp disponível, portanto, se quiserem conversar com alguém que perceba dos vossos direitos, é que basta carregar no botão no canto inferior esquerdo e vão ter acesso logo ao WhatsApp e vão falar com a gente. Portanto, será comigo, com o Tiago ou com qualquer outra pessoa que terá acesso ao WhatsApp no momento e daremos o melhor cuidado àquilo que é a necessidade da pessoa no momento. Sim. Boa. Vamos linkar todos os teus links cá embaixo na descrição. Sim. E estaremos juntos no evento em maio, no Porto, Simconf. Simconference, sim. Esqueci-me desse pormenor, sim. Será um privilégio rever-vos. Estaremos lá, juntamente contigo e com outros founders também da nossa comunidade. Vai ser um prazer continuar essa conversa lá. Ivan, muito obrigado. Obrigado, Bel. Um abraço. Estamos juntos. Força.